1 Tessalonicenses capítulo 5. Algumas coisas que estão escritas, a gente sabe que está escrita, lê, mas não tem muito sentido. É profundo isso. Acharam o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses? Estão ouvindo bem aí, gente? Aumenta esse som aí, sem migalha. Vai dizer o seguinte, no versículo 16: alegrem-se sempre. O que está escrito aí, gente? Então está dando uma direção, uma instrução, sim ou não? A gente se alegra sempre? São coisas que estão escritas e que não fazem parte do nosso dia a dia. Nós vamos aprender a ressignificar isso aí hoje. Orem continuamente. Você poderia ter uma ideia de mais ou menos o tempo que você gasta de oração? Quantas horas daria no ano? 20 minutos? A ordem é orar. A gente faz isso? Não minta. Uma vez aqui, acho que foi no 3º aniversário da igreja, se não me engano. Lembra que o pastor aí perguntou pro músico da igreja assim, do nada, quanto tempo você ora? Aí ele, 5 horas por dia. Cara, não precisa mentir. Orar continuamente é fazer disso um hábito. Tem dia que a gente ora, tem dia que não ora, então não é uma realidade da igreja nos dias atuais. Mas está escrito. Vamos mentir para Deus? Não. Não é palavra dura, não. É só a gente olhar e está escrito. Deem graças em todas as circunstâncias. A gente faz isso? Não, porque ainda murmuramos. E murmuramos, nas nossas murmurações, nós vamos deixar claro para Deus sempre que há uma razão. É assim que fazemos. Senhor, tu sabe que eu estou murmurando porque também, olha o que eu estou vendo. Para não assumir a murmuração, a gente coloca um codinome na murmuração e automaticamente cria uma ideia de por que está fazendo aquilo. Caramba, que coisa. Deem graças em todas as circunstâncias. Fazemos isso? Não. Mas vai dizer assim, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Então não está dizendo, está condicionando alegrar-se sempre, que é uma das coisas que nós vamos ter que fazer em 2024. Nós recebemos alegria. Qual foi o mês? Novembro. Alegria. Orem continuamente. Nós criamos uma ideia, eu quero desmistificar aqui muita coisa hoje. Tirar essas raízes de legalismo que amarram o povo, né? Aquela ideia de que se você orar 5 horas no dia, você vai ser mais espiritual do que o outro irmão. Não existe, não tem. Jesus falou para orar sem cessar. Agora está dizendo aqui, Paulo, orem continuamente. E tudo isso tem um motivo. Isso é incrível. Tem um motivo, não é para você ficar orando sem sentido, né? Vou ficar orando porque tem que ficar orando, porque a Bíblia diz que eu tenho que orar. Quando eu me convertia, na minha adolescência ainda, eu tinha muita dificuldade de entender as coisas e eu fazia tudo com medo do inferno. Então eu orava, acordava de madrugada, orava porque eu tinha medo de ir para o inferno. Eu fazia um monte, porque o jugo que lançava era muito forte. Ó, Jesus está voltando. Ninguém fala Jesus está voltando no sentido de que alegrem-se. Todo mundo que escreve Jesus está voltando no sentido, ó, eu condenado. Não é? Até nos posts mesmo que vão colocar, ó, quando é que escreve que Jesus está voltando? Quando tem um terremoto, vem todo mundo embaixo. Olha aí, ó, Jesus está voltando, vai para o inferno. Ninguém coloca, Jesus está voltando, vamos nos alegrar. Ele vai vir buscar a noiva. E aí começa a vir um opróbrio das palavras, dos seus significados, vão perdendo sentido. E aí vamos começar a orar continuamente. Dar graças em todas as circunstâncias. Meu irmão, até naquela
que tu perde tudo. Como é que eu faço isso? Não vamos ser hipócritas. Sério, não foge da nossa realidade. Não adianta pregar isso aqui, o cara falar isso aqui, ele vai fazer diferente do que ele está pregando. Essa é a realidade nossa humana. Nós temos ainda uma natureza humana, que é a natureza adâmica. E ela não quer agradecer quando não acontece o que a gente espera. Ela não quer agradecer quando você tem uma notícia ruim. Ela não quer agradecer quando você tem uma enfermidade. Já viu uma pessoa enferma glorificando a Deus? Uma mãe que perde um filho cantando um hino de corinho de júbilo, mas a igreja vai ser arrebatada? Não. Mas está escrito. Caramba. Eu vim hoje aqui, hoje é forte. Porque eu quero que você termine esse ano. É o último culto do ano. O que ficou em 2023 termina em 2023. Mas o culto da virada não é 23, não esquece. Eu já vou chegar 10 horas aqui como se fosse 24. Está escrito. Diga para o irmão que está dizendo, está escrito que você tem que se alegrar sempre. Não é quando você compra um carro, diga isso para ele. Quando você ganha um presente, no Natal, sempre. É a orientação. Orem continuamente. Diga para você tem que orar sempre. Sem fardo. Fardo. Tu acha que Deus vai receber a oração do cara que está orando sem vontade? Não quer nem falar com Deus. Aí chega lá, Deus, eu estou na tua presença. Não sabe nem o que falar. Se eu pegar algumas pessoas aqui e falar assim, olha aqui 2 minutos, não tem o que falar. Porque não tem comunhão, oração imagina você de frente para sua esposa ou para os seus filhos, o que você teria para falar para eles? Muitas coisas ou não? Sem reclamar, não estou falando de reclamação. Você teria uma coisa boa para falar? Como é que seria esse papo? Ah, eu gosto de você? Como é que seria? Pô, quero te agradecer por tudo, que você chegou na minha vida, você mudou a minha vida, e eu te amo. O que você vai falar para um filho? Cara, o que você vai falar para um filho? O filho é tudo. O neto é o tudo de tudo. O bisneto, eu não sei nem como é que eu vou fazer com o bisneto. Acho que eu vou dar tudo que ele quiser e vou estragar mais ainda. E aí, não estraga, avô não estraga não. Avô abençoa. A bênção de um avô é um negócio fenomenal. Mas aí você pega e você começa ali, né? Você não vai falar poucas coisas, você vai falar muitas coisas. Assim é com Deus. Mas quando a gente não se relaciona com Ele, a gente só fala na terça-feira, que é o dia de pedir. Mas não é só terça. Orar continuamente. Você levanta, Deus está na sua mente. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pela tua presença. Quantos segundos eu falei aqui? 5? Tá bom. Você entrou no carro, entrou no ônibus, Senhor, obrigado, guarda esse ônibus, livra-me de todo mal. Quanto tempo levou? 5 segundos? Tá bom. 1 hora depois você orou de novo. Aí o ônibus deu uma freada, Senhor, me livra de todo mal, me guarda desse BRT que está quase desmontando. Aí você orou de novo. Em 3 horas você fez 3 reflexões pensando em Deus. Você chegou no trabalho, Deus, obrigado porque eu cheguei, me dá ânimo, força para aturar esse chefe, para aguentar o rojão. Você falou mais uma vez. Durante o período tem uma luta aqui, uma luta, Senhor, me guarda, não deixa eu falar, não deixa eu me aborrecer. Quando vai ver, você passou o dia inteiro orando constantemente. Sem que haja uma liturgia. Mas não tem que ter oração fervorosa. Tem, mas para isso existem pessoas que têm chamados específicos para orar e guardar a igreja, que são os intercessores, intercessoras, que vivem para isso. Mas o nosso dia a dia é Deus estar com você desde quando você acorda até você dormir.
o tempo todo na sua mente. Eu não vou fazer isso aqui porque vai desagradar ele. Eu não vou falar isso aqui porque vai desonrar a ele. O meu posicionamento, tudo, ele está em tudo, constantemente. Continuamente. E alegrar sempre, sempre. Deem graças em todas as circunstâncias. Cara, que difícil isso, é muito difícil. Ou eu estou falando com ET, vocês são muito top e eu sou o último dos últimos, ou é a nossa realidade, é muito difícil. Como diz o Nerson da Carpitinga, é difícil. É muito difícil. Mas aí vai dizer uma coisa, pois essa é a vontade de Deus. Quando chega a palavra vontade de Deus, aí já não existe o que eu quero, e sim o que eu tenho que obedecer. Então eu começo a entender que o texto não é uma questão pessoal de cada um, ou faz cada um o que quiser, mas sim uma ordem para a igreja. Alegrem-se sempre, deem graças em todas as circunstâncias, orem continuamente, pois essa é a vontade de Deus. Porque se isso não acontecer, o espírito se apaga. Aí chega no último dia do culto, você vai começar a entender porque passou um ano mal espiritualmente. Que você não se alegrou, você não agradeceu e você não orou. E o resultado do seu ano é o que você está sentindo. Fogo apagado. Já não sinto mais aquela alegria. Já quer ver a coisa mais difícil de você tratar nos últimos dias? São os crentes mais antigos. Os crentes antigos, quando chegam nos 30 anos de evangelho, ele acha que é doutorado, mestrado e tal. Eles são as pessoas mais insensíveis. As pessoas que menos sentem Deus são os mais críticos, são os mais, parece paradoxal, mas são os neófitos. Eles se tornam novos na fé, por incrível que pareça, porque perderam a essência. E tudo na vida, quanto mais você recebe, mais você se torna. No Evangelho, quanto mais tempo você passa, menos você se torna. Que coisa absurda. Hoje eu agradeci a Deus, falei, Senhor, muito obrigado, porque aquela chama que me levou no altar, 40 anos atrás, é a mesma que queima até hoje. Não há um culto que eu não tenha vontade de vir para o culto. Eu não venho porque eu sou bispo. Eu não venho porque eu venho pregar. Eu venho porque eu sou servo. E eu quero adorar a Deus. As horas contando, o tempo passando, poder chegar à noite e glorificar o nome do Senhor junto com a minha igreja. Dizer que não há nada melhor que o meu Deus. Aleluia. Diga glórias ao Senhor. Amém? Agora vamos comigo. Então isso aqui, quem escreve isso? Paulo. Só que Paulo, quando escreve, ele vive. Então Paulo está deixando uma informação que é difícil. Quando eu estou falando nós, eu estou falando eu também. Estamos juntos, no mesmo barco. O que eu quero dizer para você é que Paulo nos deixou um ensinamento, mas ele praticava, por isso ele escreve. A grande característica da doutrina de Paulo, quando você vai estudar profundamente teologia, você vai observar que é o seguinte, existe uma matéria chamada inerrância bíblica. Essa matéria de teologia, ela mostra que a Bíblia é sem erro. E um dos grandes aprofundamentos doutrinários está nas cartas de Paulo. Por quê? Porque Paulo é considerado teologicamente como o único que falava o que vivia. Então ele não está falando só o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer. Ele está dizendo, eu estou ensinando a vocês, é possível. Ele está deixando assim, eu vivo assim, e eu vou te provar, porque ele vai escrever isso. Vamos comigo aqui em Filipenses, volta um pouquinho só, capítulo 4. Quem achou aí? Capítulo 4. Vai dizer assim. Paulo vai... Eu vou começar ao contrário. Eu vou começar lá na frente, depois eu volto. Aqui no versículo
12, Paulo vai dizer assim, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aí ele escreve, alegrem-se sempre. Então ele está dizendo que ele ficava alegre na fartura e ficava alegre na necessidade. Ele orava continuamente na fartura e orava continuamente na necessidade. Que coisa forte é isso? E ele vai dizer, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu o segredo, e esse segredo eu vou te entregar hoje. Eu vou te entregar uma chave poderosa hoje. E se você praticar isso, você vai viver, nós vamos viver como Paulo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora vamos voltar um pouquinho no versículo 8. Ele vai dizer assim, finalmente, irmãos, tudo que for, o quê? Vamos juntos, tudo que for? Tudo que for? Tudo que for? Tudo que for verdadeiro. Aí vocês vão continuando. Não é no verdadeiro. Tem um monte de coisa para frente. Tá? Vamos lá. Tudo que for? Mais alto. Tudo que for? 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 E se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E ele vai dizer, ponham em prática tudo que vocês aprenderam. Pega na mão do seu irmão e diz assim, a gente é sem vergonha. A gente ouve, sabe, mas tem que colocar em prática. Diga para ele, coloque em prática. Diga, coloque em prática tudo que você aprendeu, recebeu, ouviu e viu. E o Deus da paz estará com vocês. Pronto. Simples. O Deus da paz, nós não precisamos daquelas mensagens extraordinárias, não precisamos de coisas extraídas do cutelo de Adão, não é isso. Ok? Colocar em prática. Colocar em prática. A gente sabe que tem que vir à igreja, não vem. A gente sabe que precisa, mas bispo, ninguém vai pagar minhas contas. Tudo bem. É por isso que você trabalha tanto, porque você desonra Deus. Aí você se torna escravo do teu trabalho, ainda mete no peito dizendo assim, mas eu tenho que trabalhar. O diabo te engana tanto que faz você se alegrar em ser escasso. O cara é feliz por ser escasso, ele abre a boca, mas eu tenho que trabalhar. Isso, trabalha, não tem nada. Escassez, está se alegrando com escassez. Enquanto a Bíblia diz, coloca o meu reino em primeiro lugar. Eu tenho que ganhar dinheiro, mas eu não vou perder o princípio espiritual. Princípios são inegociáveis. Não tem a ver com quantidade de gente que eu vou ver ou não vou ver, não tem nada a ver comigo você está aqui, entenda isso. Tem a ver tudo com ele, com você. A minha função é só ensinar a você o caminho, a direção, para que você ouça, para que você veja e coloque em prática. Sem prática, isso tudo aqui é teoria. Teoria, a gente vive teoria. Passa um tempo, quando vai ver o irmão, cadê o irmão? Desviou. Desviou por quê? Porque não colocou em prática o que está aprendendo. Mas é difícil? Mas Paulo ensinou, tem que fazer. Diga para o seu irmão, não tem para onde correr. Agora, eu quero ensinar uma coisa para você que isso é muito poderoso. Porque eu comecei a olhar tudo isso que Paulo estava escrevendo. Ontem eu fiquei muito intertido nisso. Passei a madrugada pesquisando isso. Porque eu estava glorificando a Deus e me veio essa mensagem no coração. Eu comecei a ler, eu li Filipenses e li
praticamente a parte toda aqui, várias vezes. A questão é você começar a entender como Paulo tinha um nível de excelência de vida. Como Paulo conseguia extrair de todas as perseguições dele uma qualidade de vida cristã. Como Paulo poderia viver alegre, ser perseguido o tempo todo. Como o cara mais alegre do mundo, eu vou intitular Paulo, conseguiu morrer feliz sendo decapitado em Roma. Ser perseguido, apanhou. A gente não apanha, a gente é perseguido. Você dá valor às pessoas que falam de você, cara. Pelo amor de Deus. Quando você dá valor a isso, você está mostrando o teu nível. Você está mostrando para elas que você é fraco, que você acredita no que elas dizem. A tua superioridade está naquilo que você ouve e não te afeta. Porque você sabe quem você é. Falar, cafar a boca, todo mundo fala o que quiser. Isso é problema de cada um. Não tem nada a ver com você. Mas você entender, tem pessoas que são reagentes, vivem na mágoa, num monte de coisa, e esquece. Cara, a gente tem que viver alegre. O povo mais alegre é o povo da igreja. Não bebe, não fuma, não se prostitui, não vai para baile. O povo que não vai para boate, não vai para balada, não vai ter um monte de adolescente vivo ali, cheio do Espírito Santo de Deus. Somos o povo mais feliz do mundo. O que são as lutas? A luta todo mundo passa. Os que estão dentro, os que estão fora. Não tem nada a ver com a igreja, luta. A pessoa entra para a igreja e acha que tem um antídoto, né? Um remedinho do Hulk. Está vendo muito vingadores, sei lá, que vai tomar um negocinho. Tum, agora eu não sou mais o que eu era. Tchum, agora eu sou super crente ativado. Em forma de um relâmpago. Em forma de uma flecha. Imagina se tu vira uma flecha, tu vai matar todo mundo que tu odeia. Nada ia ser bom, entendeu? Nada ia ser bom. Eu falava sempre com a minha irmã que tinha um desenho antigamente que assim, Super Gêmeos ativar. Alguém já viu isso? Galera da antiga aí. Aí botava assim, aí em forma de não sei o que. Aí eu falava para minha irmã assim, vamos embora. Super Gêmeos, mas eu só falava que eu era coisa ruim, né? Em forma de uma espada. Aí ela fazia o barulho, agora vão bater em todo mundo. Meu Deus do céu, que demônio era aquilo? Está escrito. Só que eu quero hoje falar de uma coisa muito importante. Paulo, ele vivia, como é que ele entendia que, bom, tudo que for amável, tudo que for bom, ele vai falar de pensamentos, está falando de mente. Está falando de uma renovação mental. Está falando de uma metanoia. Está falando de você ficar, ao invés de ficar pensando no problema, você pode pensar na solução do problema. Se você gastar energia para resolver o problema, você não vai sofrer pelo problema. Porque você vai gastar tanta energia em achar uma solução, e vai achar, do que você ficar ali chorando, se vitimizando. Essa é a realidade espiritual. Eu estava, essa semana, atendendo uma pessoa pelo WhatsApp. Eu não costumo fazer isso, é raro, porque é meu telefone. As pessoas precisam entender. Nem sempre eu tenho tempo para atender todo mundo. Eu tenho uma vida aqui fora. Né? Imagina todo mundo ficar escrevendo o dia inteiro, eu vou ficar maluco. Eu não vou no mercado, vou bater com o carro, né? Então, às vezes, quando a coisa é muito séria, eu estava atendendo uma pessoa e estava falando, rapaz, Deus vai mudar. O pai escreveu um textão, a pessoa botou assim, não quero, eu quero que você ore para mim morrer. Porque eu quero morrer, pede a Deus para me morrer. Aí eu escrevi embaixo, tá bom. Não vou fazer essa oração, mas acabou, eu não atendo mais. Como é que eu vou orar? Olha a cabeça dessa pessoa, ele não precisa de ajuda, ele precisa se libertar. Esse é o espírito da morte que está dentro dele. Mas eu quero morrer. Eu falei, então daqui para cá o problema é seu. Se você quer morrer, vai para a ponte e se mata. Como vamos ajudar pessoas que não se humilham, que... Eu estou com vontade de morrer, olha a diferença. Eu estou com vontade de morrer, mas por favor, faz uma oração para isso sair dentro de mim. Aí a gente entra e... É uma coisa muito forte isso. A questão do pensamento. Depois que isso tudo passar,
Já se passaram, sei lá, uns 10 dias. Se matou? Não. Queria só me encher o saco. E aí fiquei, sei lá quantas horas numa conversa que não deu em nada. Você tem que aproveitar o seu tempo. Você tem que ter fruto. Entender a realidade do que você está vivendo. Se você não entende, você sente qualquer coisa que você sentir, você está sentindo. Qualquer coisa que você pensar, você está pensando. Olha, ouve isso que eu vou te dizer, eu quero que você repita, por favor. 90% de tudo que você pensa de mal que vai acontecer com você, nunca vai acontecer. São pensamentos. O nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. O que então é real e imaginário para mim? É o que eu penso. Como o cérebro, ele, nesse ponto, é burro, para você poder entender, ele não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. Então, o que vai dar sentido o que é real e imaginário é o que você pensa. Então, se você pensar, vai dar certo, Deus está comigo, ele vai entender isso e vai trabalhar para te ajudar a achar uma saída. Mas se você falar para ele, não, eu sou um derrotado, não tem mais jeito, acabou para mim, ele vai entender e vai dizer, tá bom, você é um derrotado e fica por aqui mesmo. Então não depende do cérebro, não depende do pastor, não depende da oração, depende da gente. Mudar os pensamentos. Diga para o seu irmão, você tem que mudar os seus pensamentos. Tirar o passado de uma vez por todas da sua vida. Cara, Deus tem um futuro para mim e para você. O novo ano está batendo na porta. É o ano do Eia. É o ano de gritar, meu irmão. É o ano de possuir a terra. É o ano de avançar. Você pode dar um sacode aí no irmão que está do seu lado com amor. Se tiver liberdade, dá um sacode mesmo nele. Isso, vamos embora. Eu quero te dar o segredo que Paulo não sabe. Paulo diz assim, olha o que Paulo vai dizer. Aprendi o segredo de viver contente, mas ele entrega o segredo porque ele não sabia. Ele conhecia o segredo porque ele praticava, mas ele não sabia. Hoje, a partir de quando você sair por essa porta, nunca se esqueça que hoje você vai entender qual é o segredo. Então cabe a você uma responsabilidade muito maior do que de Paulo. Porque Paulo não sabia qual era o segredo, mas por viver aquilo, desejar ver aquilo, ele entende que tinha um segredo. Porque ele olha, por que ele fala isso? Porque quando ele olha para a vida que está ao lado dele, ele fala assim, cara, por que eu sou diferente? Por que está todo mundo chorando aqui e eu estou me alegrando? Por que está todo mundo aqui desistindo e eu estou com mais raiva ainda para seguir em frente? Cair, ralou, levanta com mais ódio ainda, vai para frente. E por que os outros param, raladinha de nada? Ele sabe o segredo, ele entende que é um segredo pela prática, mas ele não sabe qual é. Os tempos passaram, mas eu vou entregar para você hoje qual é o segredo. É um segredo mental. Aleluia. Sabe, encontrar motivação não é fácil, não é, gente? Você sabe o que significa motivação? A gente nem sabe o que é, como é que a gente vai encontrar isso? O que é motivação? O motivo para uma ação. O que te motiva? O teu cérebro, ele vai gerar motivação em você por aquilo que você gosta. Se você gosta, sei lá, de jogar bola, quando chega sexta-feira você está alucinado. Tu põe a chuteira, se ninguém for, eu mato esses caras. Tu está lá na quadra, o jogo é às 8, você está às 6. Porque você tem uma motivação, você tem um motivo por uma ação que você vai ter, porque você gosta. Então, isso chama-se recompensa, ele trabalha por uma recompensa. A coisa mais difícil que existe na nossa vida é trabalhar para longo prazo. Me diz aí se não é. Quantas vezes você projetou coisas... Eu já fiz isso aqui, eu só não lembro o ano, também não anotei, dei mole. Mas eu fiz um ano no ano novo aqui que eu falei, imagine você daqui a 5 anos. Todo mundo na hora ficou motivado, mas no primeiro ano nem lembrava mais daquilo. Depois de 5 anos, como é difícil você criar um planejamento, mas o casamento é um planejamento a longo prazo. Diariamente ele precisa de manutenção. Diariamente ele precisa de ajuste, ele precisa de equilíbrio, ele precisa de ressignificação.
mas a gente quer um resultado agora de uma coisa que começou ontem, 1 ano atrás, 2 anos. Por quê? Como isso? Você quer que aconteça coisas que nunca vão acontecer? Não é assim que funciona. Existem resultados na sua vida que vão acontecer depois de muito tempo. O casamento é um deles. Você vai encontrar a alegria do seu casamento quando você tiver uns 12, 13, 14 anos de casado. Isso é cientificamente falando. Ah, então, bispo, é por isso que eu estou com um problema? É. Então, pode ser. Ou não quero dizer que esse é o problema. Mas estou falando que a gente quer encontrar, quer já parar na polpa do Titanic. Aquilo é uma história, gente. Você não vai pegar até tu chegar na polpa, tu tem um convés inteiro para andar, o navio está afundando, aí tu tem que amar a Rose, tem que pegar um colete para ela enfrentar o gigante, passar no shopping, se alguém olhar para tua esposa e falar, ué, meu irmão, tá olhando o quê? Isso é mulher olhando, nossa, uau, mas aí tu já sai de mansinho, porque para tu não arrumar confusão. Aquela coisa, aquela proteção, aquele amor, aquele presente do Natal que você deu. Lava cheques. Nenhuma irmã disse amém, então ninguém recebeu o presente de Natal do marido. Um amém lá atrás, que nem casada é, tá namorando. O homem quando quer presente, deixa eu parar por aqui, que ele acha que isso é presente, não é, né? O presente é nosso. Ah, meu Deus do céu. Quer dar presente para a esposa, quer dar outra coisa. Não. Deixa para lá. O que eu quero levar você a entender é que nós precisamos mudar o nosso pensamento. E eu quero falar de uma parte do nosso cérebro, onde tudo isso aqui acontece. E eu vou te dar o segredo. O segredo, ao mesmo tempo que também é fácil, a gente sabe, é a coisa mais fácil do mundo, mas a gente não pratica. Mas se você praticar comigo hoje aqui, e praticar todos os dias da sua vida, querido, o teu 2024 vai ser incrível. Eu não entrego esse material assim, isso é material de neurociência, mas Deus mandou fazer isso hoje. Amém? Então eu quero te entregar. Encontrar motivação. Como é que a gente consegue encontrar motivação? Cara, tem coisas que tu só apanha, e tu continua lá. As pessoas olham e falam assim, esse cara é louco. Como é que pode esse cara ter motivação para alguma coisa que não dá certo? O que faz você cair, levantar, encontrar forças para continuar? Já parou para pensar nisso? A gente pensa que é a gente, né? É Deus. Não funciona assim, não. Existe uma área que Deus atua. Porque se essa área estiver bloqueada, ninguém consegue se levantar. Por isso, uns se levantam e outros não. Por isso uns conseguem se levantar com força, com autoridade, e outros não conseguem. Isso é uma coisa muito poderosa. Sentir, apesar de quando você falha, quando você erra, você percebe que vale a pena continuar lutando. Quantas vezes atendi pessoas que, olha, eu errei, eu dei mole, a minha mulher quer que eu vá embora, mas eu quero lutar pelo... O que faz a pessoa sentir esse desejo de lutar depois de ter errado? E depois da mulher dizer, não te quero mais, pega tuas coisas, some daqui, ouvir tanta vergonha no rosto, e o que faz o cara, né? O que faz por que o despertamento depois do acontecimento? O que faz você, num certo momento, acordar? Nós somos feitos disso. A vida é isso. O que faz nos sentir alegria quando você vai dar um abraço em alguém? Eu estou terminando um livro que eu vou lançar agora em fevereiro, que é o poder cognitivo do abraço. Profundo, muito profundo. O que a gente pode aprender com o abraço? Essa é a palavra. O que podemos aprender com o abraço? Você vai entender o quão poderoso é um abraço. Coisas que a gente sabe, mas como é que a gente abraça? Até na igreja. Você pega alguém e abraça assim com força. É um negócio tão... A gente vê muito isso em aeroporto. Quando você está viajando, vem alguém, sei lá, 4, 5 anos longe, vem correndo, a primeira coisa que quer fazer é o quê? Dá um abraço. E fica ali, tempo segurando. Por que tanto tempo segurando? Porque a mente entende que aquele tempo é necessário para que haja uma nova conexão,
no momento que está abraçando, você está pensando assim, cara, ele está aqui mesmo, está de volta. Foram muitos anos, nossa, que alegria. E vai trazendo toda a tua memória, a importância daquele ato. Que naquele momento, se sair o resultado da Mega Sena, não importa. Que se sair a notícia de que você ficou milionário, não vai importar mais do que o momento do abraço. Porque aquilo tem um significado na hora. Como entender como isso significa? O prazer que temos de, quando a esposa pergunta assim, né? Quando? Ela pergunta assim, o que você quer comer? Isso para o homem é um negócio sensacional. Ele se sente honrado. Parece até, né, besteira, mas não. O que você quer comer? Quando não tem nada, né? Aí tem assim, o que você quer comer? Aí é mole perguntar isso. Feijão com arroz, ou macarrão com ovo. Mas quando a geladeira está cheia, ela fala assim, o que você quer comer? E você mete uma pose e fala assim, você vai pensar no quê? No que você mais gosta. Sei lá, vamos dizer, eu não sei o que eu mais gosto. Eu tenho dúvida. Mas vamos botar o bacalhau. O bacalhau é um negócio muito, muito sensacional. Nossa, é muito bom. Aí você fala assim, eu quero um bacalhau. Um bacalhau no mês de abril, tem que tirar o sal, leva um processo longo, a mulher fica toda arrebentada, reclamando que fez o bacalhau. Aí você fala assim, um bacalhau, uma posta de bacalhau com azeite, salada, umas batatas coradas e mais uns ovos grelhados. Eita. E ela diz para você assim, tá bom, vou fazer. Caramba, você sente uma realização quando você come uma comida que você gosta, não é isso? Você não sente realizado ou não? Raspa o pratinho, vai no cantinho, pega aquele fiapo de bacalhau que ficou no azeite. Mamma mia, que delícia. Essas emoções estão aonde? Forte isso. Isso é muito forte. O prazer de você dar um beijo. Onde é que está isso? Como é que surge isso do nada? Não. Todas as sensações, elas são decisivas, importantes no nosso dia a dia. São responsabilidade de uma parte do nosso cérebro, que está principalmente no córtex frontal, que é chamado de núcleo accumbens. Repita comigo, núcleo accumbens. Gente, o que houve? O gato comeu a língua de vocês? Núcleo accumbens. É isso aí, tá vendo como vocês estão tão fera? Né? O que isso significa, bispo? É uma área que vai, interessante porque é a parte sofisticada do cérebro que vai fazer com que você gere essas sensações. Ok? E por incrível que pareça, o núcleo accumbens, ele está não só na parte do córtex central, mas ele também está em cada hemisfério do nosso cérebro. E em cada lugar, ele vai fazer uma resposta a um estímulo. E Paulo tinha um estímulo. Quando ele diz, eu sei o segredo, era um estímulo que ele tinha para ativar o núcleo accumbens. Só que ele não sabia, porque não existia neurociência na época. Como é que ele sabia? Por prática. Você pega às vezes uma pessoa que não tem a 4ª série e ela sabe fazer um cálculo que tu fica assim, cara, como é que pode? Tem gente que faz faculdade que não sabe fazer isso. Tem pessoas que talvez não tiveram oportunidade de fazerem faculdade, universidade, mas quando eles pegam algo para fazer, eles são incríveis, porque eles estão condicionados àquilo ali, ao aprendizado que foi dado. Isso é muito poderoso, que isso começa a ser ativado por uma palavra chamada gratidão. Caramba, que coisa! Gratidão. A gratidão é o elemento pelo qual é como se fosse, agradecer a Deus pelo dia, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus por tudo que você tem, por tudo que você é. Se você quiser anotar essa palavra, accumbens é com 2 C. A-C-C, cum,
com a M-B-E-N-S, acúmbenos. E quando você vai pegar isso, né, é como se fosse, quando você começa a agradecer, quando você começa a ativar, como é que Deus nos criou, gente? Você está louco? Quando você começa a agradecer pela vida, agradecer pelo que você tem, agradecer por tudo, a gratidão é como se fosse um alfinete que ficasse cutucando esse núcleo. E quando começa a cutucar o núcleo, começa a fazer ele, ativar ele, começa a fazer ele funcionar. E a função dele é liberar os neurotransmissores da dopamina. Quando Paulo diz assim, alegre-se sempre, Paulo está dizendo assim, todas as vezes que ele passava por um problema, ele colocava em prática. Eu preciso agradecer, eu preciso me alegrar em Deus, eu preciso colocar isso em prática. E aí, pela gratidão das palavras, vai se tocando nessa região do cérebro. E quando vai se tocando, e essa região é tão poderosa que elimina dor, estresse, ansiedade. Você pode se livrar disso tudo apenas agradecendo. Começa a praticar isso aí para tu ver se não vai dar certo. Eu vou te falar, hoje eu acordei, eu estou o dia inteiro eu nunca me senti tão sensível como eu estou hoje. Eu estava vindo para a igreja e disse, por que você está chorando? Eu falei, cara, eu ativei uma área poderosa do meu cérebro. Porque eu comecei só a agradecer, eu não comecei a pedir, comecei só a louvar a Deus. Essa última terça-feira do ano é um culto de ações de graça. Nós vamos agradecer a Deus por tudo. Nós vamos glorificar o nome do Senhor, a oportunidade que temos de fazer no culto, e muitas das vezes não somos inteligentes para fazer. Por isso entramos e saímos da mesma maneira que entramos. Quando você começa a agradecer, é como se fosse a gratidão, ela vai cutucando essa região e ela vai liberando os neurotransmissores da dopamina, que é a substância da felicidade, da alegria, do prazer. Então Paulo, mesmo na dor, sentia alegria, sentia prazer. Ele vai dizer, eu fico feliz em tudo, no que eu tenho nada, e quando eu tenho tudo, que coisa linda. Porque dentro dos seus lábios existia a gratidão. E olha só, eu não estou pregando sobre gratidão não, eu estou falando que gratidão, eu não estou falando nem que isso é milagre. Eu estou falando que isso é bioquímico e também espiritual. E vou explicar para você, porque é algo que se eu praticar, vai acontecer. Pessoas que estão com dor, às vezes dor de cabeça, e você começa a colocar um louvor na sua casa, e de repente você começa a agradecer, Senhor, eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pelos problemas, eu te agradeço por tudo, eu te agradeço. Quando você vai perceber, a dor de cabeça vai embora. Ela cessa a ansiedade, ela libera você do estresse. Tá louco? Aí Paulo vai escrever, tanto na alegria como na tristeza, não importa. Alegrem-se sempre. Então a nossa alegria não está condicionada ao estado do momento que estamos vivendo, mas sim pela prática daquilo que realizamos. Então, se você começa a agradecer nos dias mais tristes da sua vida, você vai ativar o núcleo, acúmbenos, e você vai fazer com que ele vai começar a liberar dopamina sobre o teu corpo, tão forte que vai fechar a amígdala, vai parar de liberar adrenalina e também vai fazer com que o corticoide, que é essa substância terrível, que traz dor, que traz o estômago inchado, que faz você sofrer muita sofrência, muita dor abdominal principalmente, que é liberado pelo rim. Ele anula isso. E de repente quando você está lá, tipo, o mundo desabando, porque vão acontecer dias difíceis em 2024. Você está lá assim, não há nada, nada melhor, não há nada. Eu não estou falando da gente levantar a mão, prestar atenção em quem está cantando, quem está tocando, não estou falando disso. Estou falando de você fazer isso de verdade. Não é agradecer por uma canção, mas agradecer de dentro para fora. Fala, Senhor, obrigado. Cheguei aqui meio arrebentado, mas eu cheguei. Estou chegando a mais um final de ano. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
E daqui a alguns meses estou vivendo mais um ciclo de 1 ano de vida. Glória a Deus. Nós temos muitos motivos para agradecer. E outra coisa, não é motivacional. Não é motivação, não estou falando de motivação. Eu estou falando que quando você faz isso, aí sim, gera uma motivação por algo que você vai fazer. Você olha 10 pessoas que não agradecem, você pode perceber com seus olhos quem tem uma vida de gratidão e quem não tem. Aleluia. No momento da adoração, pessoas com mão no bolso, pessoas que não entendem o poder que existe na sua mente. Aí Paulo vai dizer assim, ó, tudo que for bom, ele não entendia isso aqui, mas está dizendo, você enche o teu pensamento de coisas boas, que isso faz com que, alguém vai dizer lá na frente, eu não sei ainda explicar, Paulo dizendo, mas lá na frente vai ter um pastor lá que vai explicar a neurociência e vai dizer para vocês, ó, existe uma parte do cérebro que Deus nos criou com essa parte, incrível, incrível, está todo hemisfério do nosso cérebro existe a combustão. E ele ativa todas as áreas da nossa vida. Então, quando você vê uma pessoa que não sai do lugar, uma pessoa que não tem motivação, uma pessoa que só vive na mesma, você pode escrever, não tem vida de gratidão. Pode falar de boca para fora. Estou falando de agradecer por tudo. Agradecer por tudo. Pelo dom da vida. Se você estivesse entendendo essa mensagem, você já estava começando a agradecer. Vou te falar, não precisa acreditar em mim não, tá? Só pratica isso. Pega um dia, uma noite na sua casa, faz uma lista de tudo que é ruim que você passou e começa a agradecer por isso. Obrigado, porque se não fosse isso aqui eu não seria forte. Se não fosse esse abandono, eu não saberia viver sozinho. Se não fosse essa perseguição, eu não seria grande. Se não fosse a crítica, eu não saberia viver sem a crítica. Ainda mais, às vezes, de quem é, cara, tem que rir. Tem que rir. E aí você pega e olha, e você vai começando a ressignificar. E vai começar a dar um sentido novo à sua vida. E aí eu digo para você que nós vamos conseguir. Orar sempre. Porque quando Paulo diz está orando sempre, você está ativando. Quando você está, Senhor, eu quero te agradecer pelo dia de hoje que o Senhor me deu. 6 horas da manhã, de pé, levantando para ir trabalhar. Sabe que vai pegar aquilo tudo, Senhor, muito obrigado. O cara entrou no ônibus, pisou no pé. Tu não vai ser hipócrita, né? Ah, Senhor, obrigado. Eu não estou falando disso. Estou falando de gratidão verdadeira. Um dia eu estou andando aqui nesse ônibus, mas o Senhor há de dar um carro para mim. Abençoar a minha família. Às vezes a gente tem carro e reclama. Deus nos dá carro para vir à igreja. E tem um monte de gente que vem de ônibus andando porque não tem dinheiro. A gente com carro não vem. Entendeu? Onde está a ingratidão? Entendeu onde está o mistério de você não ter sucesso? Entendeu onde está a relatividade de tudo que eu estou pregando hoje? Não tem para onde fugir, irmão. Hoje eu te peguei, sentadinho no banco. Te peguei hoje, bonito. E você tem uma chance de mudar a sua vida. Você tem uma chance de não mudar a situação, mas de mudar você diante da situação. A situação pode nem mudar. Para que você quer que a situação mude? Se você olhar para a situação e você estiver indiferente a ela, o mundo está desabando, você está de pé, para que você quer que o problema seja resolvido? A gente está buscando a causa e não é quando vamos ao médico. A gente chega lá e fala assim, estou com dor. Aí o médico fala assim, tem que fazer, pega isso aqui que eu vou falar. Você chega no médico e fala assim, estou com dor aonde? Aqui. Que é dor aqui? Pode ser um monte de coisa aqui. Aí ele vai fazer o quê? Vai lá fazer um raio-x. Doutor, eu estou com muita dor. Tá bom, mas eu não posso dar um remédio, tem que saber o que... Doutor, você não está entendendo, estou morrendo. Mas eu preciso fazer um exame. Não, mas não quero exame, eu quero remédio. A gente quer remédio. Você quer o resultado, mas não quer a causa. A gente tem que fazer o raio-x, tem que fazer o exame de sangue, tem que esperar o laudo. Aí quando chega o laudo, está aqui o problema. Aí você vai lá e tchum. A questão é,
Bom, vamos lá. Surgiu um problema com você amanhã. Tudo bem. Se você orar continuamente, se você se alegrar em tudo, e se você buscar a Deus com toda a sua verdade, o que vai acontecer? Para que você quer que o problema acabe? Se o problema não te afetou. Sabe qual é o problema da nossa vida? Vou dizer para você. Você quer ouvir? Você. Que cria problema no que Deus está resolvendo, você não está entendendo. Deus te dá força. Para que você quer força? Para que você quer força? Para no dia da fraqueza você está forte. Mas eu não quero o dia da fraqueza, então para que você quer força? Entende? Sim ou não? Sim. Aí o que a gente faz? Espiritualiza tudo, sobe o Everest, chega lá em cima, ó, cheguei aqui, o Everest, agora tu vai cumprir, Deus desce daí, eu só quero que você obedeça, pô. Em momento algum te abandonei quando você estava lá embaixo. Em momento algum faltou alguma coisa para você comer enquanto você estava lá embaixo. E ainda que falte, alegre-se sempre. Ore continuamente. Exerça a gratidão. Você vai fazer com que os neurotransmissores da dopamina comecem a andar com uma velocidade no teu cérebro de quase 2K, meu irmão. Coisa louca. Isso, liberando a substância da felicidade. Quando você menos percebe, o mundo está desabando e você está de pé. E você está assim, glória a Deus, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, Ele não me abandonou. Você vem para a igreja alegre. Aí as pessoas vão olhar, mas que alegria, por que ele está alegre? Ele está alegre pelo... Você quer que Deus resolva o teu problema e Deus quer resolver você. Deus resolve o problema, tem que falar, Deus, resolve esse probleminha aqui. Esse probleminha aqui, para que eu possa ter habilidade para resolver os problemas da vida. Não coloca tudo no colo de Deus, que Ele vai jogar em cima de você de novo. Escuta o que eu estou te falando. Falar, o que é teu, e o que é minha responsabilidade é minha. Se a palavra, não se esqueça, o ano é, eia, subamos. Se você não subir e ficar entregando na mão de Deus para Deus subir por você, Ele não vai subir. Subir, quem vai ter que subir, possuir, é você. É você que vai ter que chorar. Tem que chorar. Quem não chora? Com 30 anos, 50 anos, a gente, por que eu estou chorando? Está chorando porque? Está chorando porque tem que chorar. Pega o livro de Salomão, Eclesiastes 3, e vai começar a dizer, é tempo para tudo, é tempo de chorar e é tempo de sorrir. Está escrito, está escrito. A gente está brigando com a nossa própria natureza. Está querendo que Deus faça o que Deus já disse que não pode fazer, porque existem ciclos de tempo. O tempo de chorar, chora. Mas entenda que o tempo tem um fim, porque vai virar o tempo de sorrir. Como é que eu vivo isso? Quando eu ativo pela gratidão. A gratidão é o segredo de Paulo.